Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma vez estarmos, Senhor, na tua casa, Senhor, que aqui também é a tua casa, porque estamos todos reunidos e tu estás conosco. Abençoamos agora no estudo desta lição, é que nós te pedimos agradecidos no teu santo nome. Amém. Então vamos prosseguir com Ezequias. Ezequias merece essas aulas todas, né? Nós falamos de Ezequias na purificação do templo, falamos de Ezequias na adoração a Deus, não é? E terminamos com essa adoração a Deus e a organização dele do templo, né? Do serviço do templo. E hoje vamos falar então dos problemas de Ezequias. Não é? Apesar de Ezequias ser um rei fiel a Deus, que adorou a Deus, purificou o templo, fez a adoração conforme a vontade de Deus, ele teve problemas, né? Porque na vida, no mundo tereis aflições. É mais um exemplo que os reis de Judá e de Israel nos dão, de que quem serve a Deus não fica imune a problemas. E quais foram os problemas, professor Arthur? Nós falamos, não falamos da regulação do templo, Não, ainda não. Pode falar. Vamos começar da regulação? Da regulação. Porque é em seguida, né, aqui na narrativa, em 2 Crônicas 31, depois que houve, só para lembrar aqui, depois que houve aquela questão do louvor, do culto... Nós terminamos dizendo do efeito dessa adoração que eles derribaram. Exato. Isso, então é o começo do 31. Exatamente. Certo? Então em seguida, aí a partir do versículo 2, né? Aliás, o versículo 1 é bem grande, né? Capítulo 31. Ezequias, diz o texto aqui que Ezequias então vai estabelecer as turmas dos sacerdotes e levitas. Certo? Só pegar aqui minhas anotações. A partir do versículo 2. Então ele vai regular as turmas dos sacerdotes e levitas, vai estabelecer as ofertas que seriam dadas a partir do versículo 3, de acordo com a palavra, de acordo com a lei. No versículo 3 diz assim: também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados, e das luas novas e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Então ele tinha já falado do louvor, como deveria ser, conforme o mandado de Davi. E aí nós aprendemos que o louvor não é feito como nós queremos, mas como está na palavra. E aqui o cronista reforça a ideia de que ele regulou de novo os dízimos, as ofertas, também conforme estava escrito. Né? Interessante de novo. É interessante. Sempre... E ver isso aqui, que a preocupação dele era a continuidade. Continuidade. Já que havia tido uma pausa, né, com o pai dele, devido a aqueles problemas todos e tal, agora quando ele volta, é isso? Ele volta, ele retoma. Ele estabelece uma continuidade, uma rotina. Isso é importante, né? A frequência. Né? Por isso que a Bíblia fala que a salvação está na perseverança. Né? A vida de santificação é uma vida contínua, não é algo episódico. É por isso que eu sou contra as campanhas. Eu sou contra as campanhas porque a campanha dá a ideia de um surto de servir a Deus. Eu estou precisando de alguma coisa, então eu vou orar. Então eu faço a campanha, a novena, sei lá o quê, para ganhar a bênção de Deus. Ganhar a bênção de Deus, aí eu paro de servir a Deus durante um tempo. Então o problema é esse, né? Mas as campanhas enchem as igrejas, pelo menos. Enchem as igrejas episodicamente. Não é? Então esse que é o problema. Falta a regularidade. Falta a regularidade. E aqui, Ezequias mostra que a vida com Deus tem que ser uma vida regular. Ele não se preocupou apenas em purificar o templo, mas em ter uma continuidade. Isso é importante a gente destacar isso. Só uma observação que eu queria fazer aqui nessa organização dele com a questão do sagrado, né?
Me lembra o comentário do Augusto Nicodemos, naquele livro dele, O Culto Segundo Deus, que ele fala que o culto a Deus é da maneira que ele estabeleceu. É ele que diz como quer ser adorado, e não segundo a filosofia ou característica que o homem acha que tem que ser. Então Exato. aqui Ezequias ele está colocando tudo em ordem, né? Exatamente. É muito importante isso, né? Muito importante nos nossos dias, principalmente, porque as pessoas querem fazer conforme lhes agrada, né? Incluindo serviços que não estão de acordo com a palavra, como por exemplo a dança, né? Inclusive ele vai além, ele fala algo muito interessante. Ele fala que no culto a Deus, tal que a igreja entende sobre o que é Deus, no que diz respeito à doutrina e à salvação. Então no culto, a igreja externa, o que ela entende ser Deus, o que entende ser a teologia, o que entende ser a salvação. Então o culto nada mais ele vai racionalizar aquilo que a igreja pensa de Deus. Olha que legal. É interessante, eu acho que, até não querendo aqui aceitar o que o cidadão falou, mas dentro desse sentido, existe um antigo pastor presbiteriano americano chamado Scott Hahn, que se converteu ao catolicismo. É um negócio assim absurdo, né? Mas ele era doutor em Sagradas Escrituras e tal, e ele se converteu ao catolicismo. E hoje é um dos grandes apologetas aí da Igreja Romana. E ele conta, eu vi uma entrevista dele até na Canção Nova, ele contando como ele se converteu ao catolicismo. E uma coisa que ele o fez levar a se converter ao catolicismo é porque quando ele começou a frequentar umas missas, e na missa ele viu isso. Diz ele, né? Eu não concordo mas eu acho interessante isso. Quer dizer, na missa ele viu a própria... Ele diz, eu não li o livro dele, que ele lançou, já foi traduzido para português, o livro que ele fala assim, o Banquete do Cordeiro, que ele mostra que a missa, ele vê Apocalipse 4 e 5. Né? E isso foi decisivo para ele ir para a Igreja Romana. Quer dizer, é essa condição de você ver no culto a própria concretização da salvação, da comunhão com Deus, né? Então, lógico que nós não concordamos com ele que veja isso na missa, mas foi a falta dele ter visto isso Na igreja dele que levou ele para outro. Entendeu? O que mostra aí. E é até interessante porque é um pastor presbiteriano, que é o Nicodemos Lopes, que mostra isso. Que o culto a Deus tem que ter essa visão. Né? E é interessante, lá em 2 Crônicas 31 e 16, diz assim, além dos que estavam contados pelas genealogias dos varões, da idade de 3 anos e daí para cima, a todos os que entravam na casa do Senhor, para a obra de cada dia no seu dia. Eu gostei dessa expressão aqui. Não é? É exatamente o que é a vida com Deus. É a obra de cada dia no seu dia. Eu acho que é assim que a gente deve servir a Deus. Né? Por isso que Jesus ele vai reforçar isso lá no Sermão do Monte. Né? Naquela passagem que todo mundo conhece. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, na obra de cada dia, no seu dia, inclusive o mal de cada dia. Né? E na oração que Jesus nos ensinou, é o pão nosso de cada dia. Então é isso. Quer dizer, o que a gente já falou aqui outro dia, que o tempo do cristão é o hoje. É o cada dia. É o cada dia. E hoje, a palavra hoje, vocês sabem, mais o Arthur, mais todo mundo aqui, porque ele é formado em letras, sabe que a palavra hoje, o que é a palavra hoje? É uma expressão latina, hoc die, quer dizer, este dia. Por isso que vem odierno, né? Odierno, que é o de hoje. Né? Hoc die, este dia. Então hoje é este dia, é o dia. É o cada dia que Jesus está falando aqui. Né? Então, o nosso serviço a Deus é cada dia, na obra de cada dia no seu dia. É o pão cotidiano, né? É o pão cotidiano. O cotidiano
cote os dias, É. cada dia. Cada dia. De posse disso que o senhor falou, cabe aquele versículo lá, o Provérbios 4,18, né, que diz: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Né? Então a vida com Deus é isso, é no dia, é no hoje. Eu agora teve a escola bíblica, e vez ou outra, assim, depois do almoço, assim, teve uns 2, 3 outros. Também não vou querer ser muito presunçoso aí. Foram uns 3 dias que depois do almoço teve gente que me rodeou lá para fazer pergunta e tal. E principalmente o pessoal, tinha uns jovens que eu até gostei. Um deles até foi para o estudo, no sábado. Eu gostei muito que ele já foi para o estudo e tal, e eles estavam trabalhando lá, mas na cozinha, mas depois no final assim me cercavam assim, com perguntas. Né? E teve um que estava lá, 2 dias, 3 dias que eles pararam para fazer pergunta. 2 dias eu vi que tinha um cidadão, eu até brinquei com ele, você está lendo muita coisa adventista, para um pouco. Porque ele estava muito preocupado com esse negócio do sábado. Né? Então ele veio perguntar a questão do sábado. Né? E aí ele estava querendo discutir com o pessoal lá, a discussão era essa. Que, se não tem que guardar o sábado, então tem que guardar o domingo. Ah, Né? claro. E a discussão era essa. E aí ele veio com a seguinte pergunta: se Jesus não tivesse ressuscitado no domingo, então a gente deveria guardar o sábado? Aí eu falei assim: não, por quê? Porque você acha que a gente tem que guardar o domingo? Não. A gente tem que guardar o dia do crente, não é nem sábado nem domingo, é o hoje. O dia do crente é o hoje. Está lá em Hebreus. Né? E ainda, vamos ler aqui para não ler errado, para não citar errado, Hebreus 4. Diz assim, 4 e 7. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia, porque resta ainda um repouso para o povo de Deus. Né? Então ele está falando aqui do repouso, do dia mesmo, né? Do sabá. Né? E o nosso sabá não é o domingo, é hoje. É hoje. A igreja romana veio com a ideia do domingo, da guarda do domingo, e nesse ponto os adventistas estão até certos. O decreto de Constantino, lógico que não foi o decreto de Constantino que determinou o domingo, e que os crentes começaram a se reunir no primeiro dia da semana, justamente por causa da ressurreição de Jesus, foi no primeiro dia da semana, que é o domingo. Mas não existe uma guarda de dia. Para o crente hoje, o repouso é Cristo e o dia é hoje. A vida espiritual tem que ser desenvolvida hoje. E é isso que Ezequias nos mostra aqui. A obra de cada dia no seu dia. Apesar disso, apesar de ser o diário, né? Dever ser uma constante, o dia do crente com Deus. A história da igreja mostra, mesmo depois da Reforma Protestante, um destaque para o domingo. Não, eu não vou dizer nem que desde a Reforma da história da igreja. Não, os discípulos já. Sim, não, para não ficar com o período pré-reforma, depois da reforma. Né? Também foi os apóstolos mesmo, né? Claro. Porque quando Paulo fala lá, quando você se reunir no primeiro dia da semana, quer dizer, ficou sendo no domingo, porque no domingo da ressurreição que Jesus se apresentou no cenáculo aos discípulos. Então a reunião de Cristo com a igreja se deu em primeiro lugar no domingo. Então no domingo, eu não sou contra, só que nós não guardamos o domingo. Mas o domingo deveria ser, por exemplo, um dia com maior recorrência do trabalho. Eu posso dizer assim, que deve ser. Ainda mais no Ocidente, que a gente já tem essa preferência de descanso ao domingo e tal. Mas eu, por exemplo, não forçaria isso, porque, por exemplo, eu acho que o melhor dia que os cristãos se reúnem nos países muçulmanos é na sexta-feira. Porque é o dia que não funciona nada lá, por causa
do islamismo. Então eles vão se reunir na sexta. Como os cristãos em Israel se reúnem no sábado, porque é no sábado que fecha tudo. Né? É lógico que o domingo tem esse lado. Os cristãos se reuniam no domingo, por quê? Porque no governo romano, no Império Romano, não tinha dia de guarda. Então eles preferiam o domingo. Mas não existe essa guarda do domingo. O domingo tem um significado. Mas o importante é isso. Que a gente não fala que é o Sunday, né? O dia do sol. Você sabe o que é o nome do dia, mas isso aí não quer dizer nada. Achei legal que o Rodrigo Pereira do Senhor falou lá, né? Que ele falou assim, olha, ele foi dar um estudo sobre a questão do sábado, e ele é adventista. Olha, antes de tudo, eu queria esclarecer uma coisa aqui. Se você guardar o sábado ou não guardar, você vai ser salvo do mesmo jeito, viu? Você não é passivo de salvação, não. Se você não guardar o sábado, você não vai... Não. Antes eu quero esclarecer. Sábado ou domingo, não, você vai ser salvo do mesmo jeito. Agora vamos entrar na questão. Então, é bem isso, né? É secundário. É secundário. É importante essa posição do Rodrigo Pereira, que não é a posição de muitos adventistas. É a fé. Eu já vi o estudo dele sobre o sábado, mas eu não lembro dessa fala. Não? Mas eu acho que eu vou dar uma olhada. Eu vou te mandar um link. Manda o link. Muito legal. Porque ele costuma falar mesmo do sábado, né? Tem lá no programa dele, Evidências, tem uns antigos, tem uns 2 ou 3 sequenciais sobre isso aí. Mas então, o Ezequias estabeleceu a questão do culto, do trabalho do sacerdote levita, das ofertas, certo? E aí, tendo sido trazido trazido o dízimo, trazido a oferta, mandou que se guardasse no templo, nas salas do templo. Certo? Basicamente isso aí. Basicamente, quer dizer, reorganizou todo o trabalho, retomando o que havia sido determinado por Davi e Salomão. Exato. Né? Quer dizer, sempre naquela sequência de não fazer o que quer, mas aquilo que foi determinado. É a continuidade na arrumação que já vinha fazendo. Isso. Certo? E aí com isso nós poderíamos entrar já na questão... Só aqui no finalzinho, que tudo isso que a gente viu de Ezequias aqui, o que diz lá em 2 Crônicas 31 e 20? E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro, perante o Senhor seu Deus. Quer dizer, tudo isso que a gente falou... E 21 também. 21... E em toda a obra que começou no serviço da casa de Deus e na lei e nos mandamentos para buscar a seu Deus, com todo o seu coração fez e prosperou. Então tudo isso que Ezequias fez, de acordo com o mandado de Davi, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com tudo, ele foi, a Bíblia diz que foi bom, reto e verdadeiro. Bom, por quê? Porque é de acordo com Deus que é bom. É o que a gente faz. Quando a gente faz o que Deus quer, a gente faz o bem. E é isso que Jesus ensinou, que ele andou fazendo o bem. Então fazer o bem não é fazer o que a gente quer, é fazer o que Deus quer. Segundo, o reto é aquilo que de acordo com os mandamentos, de acordo com a lei. Certo? E verdadeiro porque é de acordo com a palavra, que é a verdade. Então é isso que é bom, reto e verdadeiro. Né? E quando Paulo escreve lá em Filipenses, Filipenses 4:8, acho que é. Deixa eu ver se acho que é isso mesmo. 4:8, isso mesmo. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensar. Então o que é? É estar de acordo com a palavra de Deus. É tudo isso. O que é tudo que é honesto, que é verdadeiro? É estar de acordo com a palavra de Deus. Essa deve ser a nossa regra de fé e de prática. Ezequias mostra bem isso. Uma observação aqui, né? O que vai me chamar muita atenção é que antes dele estruturar, ele vai limpar, né? Isso aí que a gente viu na parte 1, que você não estava. Né? Olha aí. É toda a limpeza, todo o começo. Né? Isso a gente já falou lá na parte 1. Que é toda a questão da purificação. Começa com a santificação. Senão, de dentro para fora. De dentro para fora. Porque ele começou limpando do templo de dentro para fora. Né? Tem mais essa também. Mas vamos lá.
Bom, vamos entrar na parte das guerras, então. nas guerras, né? As aflições. As aflições. Então, por falar em aflições, comparando então, agora, segundo Crônicas 31, né? O segundo rei. 32, que vai começar a narrativa envolvendo o rei da Assíria, com o segundo reis 20 não, 18, né? 18 a partir do 13. Isso. Nós temos a presença de dois reis assírios. Você confere isso? Veja bem, se eu não entendi errado, então a narrativa de 2 Reis 18 começa falando da retirada dos altares, dos bosques, tudo. Aí no versículo 9 está dito assim: e sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, aí eu pulei o parênteses, que Salmaneser, rei da Assíria, subiu contra Samaria e o cercou. Esse Salmaneser é o avô de Senaqueribe. Isso. Então tem um espaço aqui, né? Porque fala aqui no 4º ano do rei Ezequias e tal. É porque Salmaneser foi quem Porque acabou com o Reino do Norte. que nós vimos lá que o reino de Israel já estava destruído, certo? Ok. Então tem esse rei estado e depois vai ter, no versículo, a partir do 13, o envolvimento de Senaqueribe, o fato de ele tentar amedrontar. Eu coloquei aqui que ele tentou invadir Judá, certo? Vai tentar invadir Judá, então. Ezequias, de acordo com o 2 Crônicas agora, voltando lá, ele toma providências. Ele toma providências para evitar que Senaqueribe consiga assustar o pessoal, anima o povo, até no versículo 8, 2 Crônicas 31 e 8. Acho que é agora. Deixa eu falar. 2 Crônicas 31 e 8. 32 e 8, melhor dizendo. Ah, bom. Diz assim: Senaqueribe falando no 7. Senaqueribe não, Ezequias. Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. E no versículo 8, com ele, com o rei Senaqueribe, né, está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras do rei Ezequias. Então, tendo sido assustado por Senaqueribe, o rei Ezequias procura animar o pessoal, animar o povo, certo? Uhum. Em seguida, o rei da Assíria, Senaqueribe, procura de novo assustar o pessoal agora com algumas falas aí, com alguns seus servos. Ele mandou alguns seus servos, no versículo 15. Aliás, 2 Crônicas 32, do 9 ao 19. Você tem então a fala aí de Senaqueribe. Daria para a gente destacar aqui, por exemplo, no 9, por exemplo, né? Uhum. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém, né, a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim disse Senaqueribe, rei da Síria. E aí ele fala: vocês estão confiando em Deus? Que negócio é esse? Nenhum Deus que nós enfrentamos em outras terras, né, venceu a gente. Por que vocês vão confiar no Deus de vocês? Então ele tenta convencer o pessoal de Judá a se amedrontar e não consegue, porque aí Ezequias vai falar com Isaías, vai pedir oração, vai pedir ajuda. E Isaías, filho de Amós, o Isaías, profeta conhecido Isaías, vai falar que para ele não temer, que Deus ia garantir a vitória. E de fato, a gente vê pela narrativa que Deus enviou um anjo, aí no versículo 19 está escrito isso, né? Aliás, no 21, 32 e 21.
Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os varões valentes e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. Então, o Senaqueribe tentou amedrontar o povo, Ezequias animou o pessoal, falou para se esforçar, para confiar em Deus, porque Deus estava com eles, e Deus deu o livramento. Ok? Resumindo essa parte de Senaqueribe aqui. Agora, Tem só- mais lá em Reis, mas são detalhes. É. Mas pode falar. Agora, tem alguns detalhes que eu gostaria da gente gostar. Essa passagem aqui eu já fiz um estudo sobre ela e eu gosto interessante. Primeira coisa, veja bem que Senaqueribe, a história fala de Senaqueribe, é uma das personagens bíblicas que é confirmada a existência e tal. Um rei que realmente a Assíria estava dominando tudo, arrasando tudo. Ele era um rei totalmente arrasado. Lembrando aqui que a gente já falou quando a gente estudou sobre Jonas e tal, como eram os assírios, né? Extremamente cruéis e terríveis. Então não havia como Ezequias resistir realmente a Senaqueribe. Agora eu acho umas coisas interessantes aqui, é que o Senaqueribe, quando ele vai atacar, ele procura, como você disse, amedrontar o povo. Então, a tática dele é a do medo. Isso mostra, e o Senaqueribe é uma das figuras do inimigo das nossas almas, né? Então ele mostra como o inimigo ele procura sempre amedrontar, né? O que Paulo fala lá em 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, aliás, 1 Timóteo, capítulo 6, né? Ó Timóteo, 6 e 20. Guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos. Quer dizer, uma das armas do inimigo é a gritaria. O clamor vão e profano. É o bramido do leão lá. Exatamente, Pedro, né? é o bramido do leão de Pedro. Né? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, Mas às vezes ele vem para amedrontar. O inimigo ele sempre vem primeiro para amedrontar, abalar a sua fé. É por isso que a confiança em Deus, a fé, é uma arma, né, o escudo, é os dardos inflamados do inimigo, o escudo da fé. Então, vejam bem que lá em 2 Crônicas, 2 Crônicas, aqui agora eu me perco, aqui eu estava nos 32, 2, 32. no 32, mas quando ele fala. 2 Crônicas ou em Reis? Acho que é Reis. Acho que é em Reis. Eu estava aqui em Reis 18. e fechei aqui. 18. Segundo Reis 18, disse assim. O Ele nome diz assim. do amedrontamento, por exemplo, 22 ou 21. Esse que, por exemplo, 21. Não, é no 28. 21. Rapsaque pôs em pé. Rapsaque era Auxiliar. o general General. do Senaqueribe, e clamou em alta voz em judaico. Quer dizer, falou na língua hebraica. Era exatamente para o povo ouvir. Né? Dizendo, ouvi a palavra do grande rei, do rei da Síria. Assim diz o Senhor, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. Nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo, certamente nos livrará o Senhor e esta cidade não será entregue na mão do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias. Né? Então, começa daí. Ele fala em hebraico. Outra coisa que eu acho interessante é que, também eu acho que aqui em Reis, que está aqui assim. Um momento. No versículo. Ele fala das nações. Tem uma hora aqui, eu não sei qual passagem aqui. Sim. É o 27. Porém, Rapsaque lhes disse: porventura mandou-me meu senhor só a teu senhor e a ti para falar estas palavras? Quer dizer, porque eles pediram para falar em aramaico. E ele falou: não, eu vou falar em hebraico, porque não é para vocês que são mandados pelo rei. Não é para vocês, eu quero falar com o povo. Mas com que povo que ele fala? E não antes aos homens que estão sentados em cima do muro. Então, aí eu tive um estudo, eu fiz uma pregação aí. Os primeiros que são
atacados pelo inimigo é quem está em cima do muro. É verdade. E até aquela parábola, não é uma parábola, Uma ilustração, uma ilustração. O que é? Né? É que um cidadão ouvia. Tava assim, O cidadão não. Antes ele não estava em cima do muro, né? Então ele estava de um lado e o diabo falava: pula pro lado de cá, pula pro lado de cá, pula pro lado de cá. E Deus falava: não, fica do lado de cá, fica do lado de cá. Aí ele, na dúvida, ele não foi nem para um lado nem para o outro. Ele ficou em cima do muro. E aí Deus falava: vem pro lado de cá, vem pro lado de cá. E o diabo ficou calado. Aí o cidadão virou pro diabo e falou assim: mas escuta, quando eu estava do lado de lá, você falava para o lado de cá. Agora que eu estou no muro, só Deus fala para eu ir pro lado de lá e você está calado. Aí o diabo disse: é porque o muro é meu. é bem isso aqui, né? É que o muro é meu, eu já tô. Você já tá do jeito que tá. É. Então quem tá em cima do muro Já tá. já tá. Então, eles atacou justamente o que ele queria falar para os que estavam em cima do muro. Porque os que estavam em cima do muro, por que eles estavam em cima do muro? Eles estavam ali para olhar o exército da Síria, que já estava às portas de Jerusalém. A gente tem que ver isso aqui, que o Senaqueribe já tinha entrado em Judá, já tinha conquistado algumas cidades. Então a situação do Ezequias era difícil. Ele não tinha como resistir. O norte inteiro. Ele já descendo e fazendo tábula rasa de onde ele passava. No próprio reino de Judá. E Ezequias, como ele era um homem fiel a Deus e dava exemplo, ele falou para o povo não responder nada e para o povo confiar em Deus. E o povo estava crendo em Deus. Ezequias tinha respeitabilidade. Mesmo naquela situação, o povo não se entregou, ninguém buscou se revoltar contra Ezequias. Não é? E veja bem a dificuldade que estava Ezequias. Ezequias, apesar de fazer o que era bom, reto e verdadeiro para Deus, estava cercado pelo inimigo. E um inimigo poderosíssimo. Né? Quando a Bíblia fala aqui, só quantos soldados eram 180 mil, não é? Mais ou menos isso aí. Quando o anjo vai... Tá lá em foi matar... 32... Não, tá em Reis. Está em Reis. Essa parte aqui é que o anjo subiu e 185 mil. 19,35 do segundo Reis. Então era soldado que não era brincadeira. Não é? E eles tinham vencido. Ezequias mandou cortar lá o abastecimento de água, tal, para que eles não tivessem água, mas estava uma situação. Mas o povo confiava. Ezequias falou: não dê resposta e confie em Deus. Outra coisa, então, primeiro, ele fala em hebraico. O que ele traz? O que o inimigo sempre faz. Primeiro, ele assusta. Segundo, ele nos traz para a lógica humana. Que é a ideia. Já fiz com todo mundo. Eu já fiz com todo mundo. Todo mundo buscou os seus deuses e não salvaram. Por que salvaria vocês? Quem está em cima do muro, ele vê aquele exército grande. Vê o histórico. Humanamente pensando, Senaqueribe tinha razão. Quem é? Outra coisa, o avô dele tinha dominado o reino do norte. Os judeus eram o mesmo. Certamente. Né? Por que agora ia ser assim? E com duas tribos só. Segunda. É a lógica humana. Terceira arma do inimigo. É a lógica humana. Porque se a gente for raciocinar pela lógica humana, a gente acaba não confiando em Deus. Muitas vezes a lógica humana não funciona. A lógica humana não funciona. E o inimigo sabe trabalhar com a lógica humana, porque ele sabe como a gente pensa. Isso é um ponto. Tá? Pode ver, toda vez que você é tentado, toda vez que... O inimigo sempre mostra as razões pelas quais não vai ter problema nenhum você pecar. E humanamente pensando, não tem isso. Terceira arma do inimigo, e aqui Senaqueribe usa também essa arma. Qual é? Ele questiona o abandono dos maus costumes. Por quê? O que Ezequias fez de diferente de todos os reis de Judá? Ele tirou os altos. O que é que o Senaqueribe vai, através de Rabsaque, vai dizer assim?
Versículo 12, segundo Crônicas 32. Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis e sobre ele queimareis incenso? Quer dizer, o inimigo ele coloca em dúvida aquilo que a gente faz por orientação divina e que era costume fazer. O que ele quis dizer aqui? Olha, enquanto vocês tinham altos em todos os lugares, ninguém invadiu. Agora ele invadir tudo. Por quê? Porque não tinha altares, nem altos nas cidades. Porque Ezequias fez vocês servirem a Deus só aqui em Jerusalém. Então, essa investida não é a mesma de Gênesis 3? Lógico. Também, aí é ao contrário de Romanos 10, que diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então outras palavras assim, não ouve o que eu estou falando para desfazer a fé. Para desfazer. Que é pela fé que a gente agrada a Deus e vence. Que é fora da lógica humana. Então, para aquela geração, veja bem, eles podiam raciocinar assim: puxa vida, nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, nossos tataravós tinham altares. E agora veio esse rei, tirou tudo e estamos nessa situação. Você vê como o inimigo ele é ardiloso. Aquilo que Ezequias foi mais excelente nos outros, ele apresenta como a causa da derrota. Da derrota, né? O que aconteceu com uma irmã lá na igreja falou assim: puxa, mas aqui está tendo só estudo. Eu falei assim: sim, a palavra de Jesus mais ensinou do que fez outras coisas, através do estudo. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Aí me faz ouvir esse último missionário que teve aí no Belém. O senhor chegou a ouvir? Vocês chegaram a ouvir? Não. Ele disse que foi para a África e tinha lá um cacique. Você estava aí? Você estava aí? Eu procurei, o senhor não achei. Eu procurei. Foi muito boa essa. Né? Muito boa. Conta aí que eu sou Pastor Gideon Panzo. Ele é um angolano que tem uma igreja em Joanesburgo, na África do Sul. Inclusive, quando Angola teve a guerra lá na década de 70, 90, o pai dele, para não morrer, ele fugiu, veio aqui para o Brasil e foi recebido aqui no Belém. Foi aqui que ele fez o curso lá em Pindamonhangaba, então ele estava muito feliz que estava voltando agora, porque ele é pastor de uma grande igreja, mas a igreja que o acolheu veio aqui no Brasil e tal. Mas ele estava contando que eles foram pregar o evangelho em Banfrete, né? Banfrete. É uma cidade que fica lá na divisa, lá no norte da África do Sul, divisa com Botsuana e mais um outro país lá, que eu esqueci o nome agora. E acho que é Angola também, uma coisa assim. E eles chegaram lá, fizeram uma preparação para pregar o evangelho lá. E na cabeça deles fizeram panfletagem, 3 dias, tudo para o povo ir e tal. E é Congo, né? Congo também. Tinha muito imigrante lá e tal. E eles tinham feito uma programação que 50, 60 pessoas eles achavam que iam ganhar para Jesus nos 3 dias de cruzada lá. E no primeiro dia eles foram, o povo todo veio em massa para a pregação, conforme eles tinham 2.000 pessoas, mais ou menos. Né? Eles falaram: tá tudo dando certo. Então, eles pregaram o evangelho, só aceitavam 2 pessoas. Só. Aí eles ficaram todos chateados, foram para casa, começaram a orar e tal. E alguém chegou lá, que tinha ido lá na cruzada e tal, e falou: por que vocês não... não, sabe por quê? Porque tem 5... Ele falou cacique, mas na verdade seria pajé, né? Para nós. 5 líderes espirituais lá, bruxos, né? Que ficaram lá assistindo o culto. E o pessoal ficou com medo deles aceitar Jesus, porque eles já tinham medo que quem aceitasse Jesus eles iam matar. E é daqueles que quando eles dizem: você vai morrer amanhã, morria mesmo. Certo? E mesmo assim 2 pessoas, né? Aí eles foram para o segundo dia, pregaram o evangelho e tal, não sei o que, na ótima 3 pessoas aceitaram. E só tinha mais um dia de cruzada, né? Aí eles foram orar, eles falaram: vamos parar, já que tem esse negócio desses bruxos, tudo, não temos que orar a Deus e tal. Aí eles foram fazer, eles estavam orando, acabou o culto, eles resolveram orar lá mesmo no lugar.
que eles tinham que continuar a orar. Aí chegaram os 5. Aí chegaram lá e falaram assim, olha, nós viemos aqui, não adianta vocês orarem não, é aí que tá. Não adianta vocês orarem não, porque vocês não são os primeiros que vêm aqui. Aqui nenhuma igreja se firmou. E tem uma coisa, vocês vão fazer o seguinte, amanhã nós vamos fazer um desafio para vocês irem embora. Vocês aceitam a gente fazer um desafio? E se a gente ganhar, vocês somem daqui. Senão vocês vão poder continuar aqui. Aí eles aceitaram o desafio e tal. Aí eles foram embora, aí eles oraram mais ainda, né? Eles tinham marcado um tempo horário e ficaram orando mais umas 3 horas. Aí foram para o outro dia e tal. Aí no outro dia começou o culto. Aí vieram os 5. Aí eles já chegaram lá no culto e disseram, não. Primeiro nós vamos fazer o culto, depois da palavra, nós vamos fazer o desafio. Tá certo? Tá certo. Aí eles ficaram na frente, eles já não ficaram lá atrás, já ficaram na frente. E eles pregaram tudo, fizeram o culto. Aí quando terminou, ele falou, eu não vou fazer a pena. Né? Vou ver o desafio primeiro. Aí ele falou, então aí está o desafio. Aí eles falaram assim, né, nós vamos fazer umas coisas aqui e vocês então vão ver quem é o mais forte. Se vocês conseguirem parar o que a gente fizer, tá bom. Aí disse que o homem lá, um dos 5 lá, pegou, começou a levitar. Subir. Aí o pastor falou, meu Jesus, agora, o Senhor tem misericórdia. Como é que eu vou fazer um negócio desse aí, mandar parar um negócio desse? Sabe, ele ficou desconcertado assim, e o homem subindo assim. Já tinha subido 50 centímetros. Assim. Aí o Espírito Santo falou para ele, manda que ele volte para o chão. Senhor, manda que ele volte para o chão. Aí ele, em nome de Jesus, volta para o chão. Ele disse como fez uma força, de repente ele, bum, caiu no chão. Aí falou, não, mas isso é só o começo. O bruxo falou assim, não, isso é só o começo. Aí ele começou fez lá uns trejeitos lá, e começou a subir poeira, assim, do nada. Começou a subir poeira, assim. Aí eu ele agora, meu Deus. Aí o Senhor falou assim, manda parar isso. Em meu nome, manda parar isso. Aí ele falou assim, em nome de Jesus, pare isso aí. Desapareceu tudo. Aí saiu de lá um velho, né? Um senhor bem velho, saiu, ficou no meio onde estava o pastor e os 5. Aí quando apareceu esse velho, aí ele falou, bom, agora esse cidadão vai falar, né? Está provado que Deus é melhor, tá, não sei o quê. Aí o velhinho virou para ele e falou assim, não, tudo bem, até agora está tudo certo. Tudo que ele fez, o senhor parou. Mas agora a gente quer que o senhor faça alguma coisa e mande eles parar. Capaz. Que prova. Aí, meu Jesus, e agora? Aí na hora que o homem falou isso, ele falou, puxa, não era isso que eu queria, né? Eu vou fazer o quê aqui? Eu não sou. E outra coisa, ele pensou, eu não vou fazer nada, senão o pessoal vai pensar que eu sou mágico também, que eu sou bruxo. Senhor, eu não posso fazer uma coisa para mandar ele parar, porque eu sempre tenho que mostrar que Deus é maior. Eu não posso usar o mesmo método. Aí na hora que ele está falando isso, ele falou assim que ele sentiu assim, uma força assim, que virou o rosto dele assim. E quando ele virou o rosto assim, ele viu uma pessoa com muleta. Aí ele voltou de novo, né, virou e falou assim, não, senhor. O senhor sabe que eu já orei por uns 4, 5 paralíticos na minha vida e nenhum deles andou. Não é hoje que vai andar. Mas aí ele teve aquela força de novo assim, que virou para ele onde estava o homem. E o homem olhou para ele. Aí o senhor falou, manda ele vir. Manda trazer ele aqui. Aí ele mandou trazer o homem. Aí trouxeram o homem. Aí ele falou assim, o senhor crê que Jesus pode ser, né? Larga as muletas e anda em nome de Jesus. Aí o homem largou as muletas, deu 2 passos, caiu no chão. Aí o senhor falou, manda ele levantar e andar. Aí ele falou, em nome de Jesus, levanta e anda. Aí o homem fez um esforço, tal, se aprumou, andou 2 passos, aí firmou e saiu correndo. Saiu correndo. Aí ele falou, aí quando eu vi o homem correndo, eu já virei pro homem e falou, agora para!
Agora é sua vez de mandar parar. Olha aí, ó. Aí o homem só se Deus de ajoelhou. Ezequias, de O homem só Elias. se ajoelhou. O bruxo, né? Se ajoelhou. E falou, não tem como parar. Aí ele fez um apelo pro homem. Se ele aceitava Jesus. Aí o homem disse que ele queria Jesus. Aí ele falou, eu tinha até esquecido da multidão. Quando ele virou, estavam as 2.000 pessoas todas ajoelhadas. Meu Deus. Todo mundo aceitou Jesus. Confiar, né? Mas é aí que é o negócio do inimigo. Quer dizer, o inimigo, ele usa essas armas. Né? Esse aqui, ó. Você vê, e Deus foi justamente naquele ponto que é aquele ponto que o inimigo já na hora, já. Porque foi ele que pensou, mas foi o inimigo, na verdade, que falou, você nunca orou por um paralítico que tem andado. É a coisa dos altos. Olha, né? Nunca, né? É sempre aquele pontinho. O inimigo não é onisciente, dúvida. mas ele sabe o nosso currículo. Exatamente, o pastor Ailton sempre fala, né? Que é o maior sistema de espionagem do mundo. É o currículo, gostei da expressão. É o currículo. Currículo quer Por dizer, espionagem. é currículo vitae, né? É. É o percurso da vida. Ele sabe o que a gente fez. E olha, veja bem, que Deixa eu Ezequiel. citar um texto aqui. Só para concluir aí. Então, as armas que o inimigo usou, né? A lógica humana, a intimidação, a lógica humana, Em cima do muro lá. os maus costumes, né? A crítica ao abandono aos maus costumes. Agora, o que Ezequias fez? Eu acho interessante isso, que Ezequias ele tinha a confiança do povo. O povo não respondeu. Você vê que ninguém respondeu para o povo. Tinha uma ordem do rei para ninguém responder para Rabsaque. Mesmo os que estavam em cima do muro não responderam. Ele tinha a confiança do povo, mas ele sabia que ele não era ninguém. O que ele faz? Vai falar com. Ele vai falar. No primeiro momento, ele fala com o profeta. É. Depois ele pega, quando eles mandaram a carta, né? O Senaquerib mandou uma carta ameaçando novamente. Isso. O que ele faz? Ele vai para a casa do Senhor. Ele vai orar, ele sozinho, com Deus. E vai orar para Deus e diz assim: Senhor, pelo pensamento que eu tenho, o Senaquerib está certo. Ninguém se susteve diante dele. A maior parte do meu país já está na mão dele. Mas, Senhor. E aí Deus manda a resposta pelo profeta. Glória a Deus. Então, Ezequias mostra o quê? Que diante dos clamores vãos e profanos, a gente tem que recorrer a Deus. Não é a ninguém. Não é a posição, não é o currículo, porque muita gente erra porque ele pega o currículo. Quem usa o currículo é o diabo. Ele podia dizer, Senhor, eu sou rei. Não, ele foi lá humildemente clamar a Deus. E Deus deu a vitória. Né? Ele não usou o exército. Deus disse, olha, pode ficar tranquilo, porque Rabsaque mexeu comigo. Quem é o Deus que pode? Ele mexeu comigo, a peleja não é sua. Quase que eu vi aqui a E fala. um anjo só. Quase que eu vi a fala de Deus aqui, que ele falou para Josafá lá. Exatamente. A peleja não teria sido Exatamente. Tá certo? Deus resolveu o problema. Quando a gente deixa nas mãos de Deus, Deus resolve. Agora, quando a gente pega para nós, né? Mas fala, qual é a sua? Qual é a última que ele falou? A lógica humana, Então, intimidação, a E terceira a crítica ao abandono dos maus costumes. abandono. 3, que vai o outro? Não, só essas três. 3, tá. Essas três. Não, ia citar, como o senhor falou lá da intimidação, essas coisas todas aqui, que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3, 2 e 11. Porque não ignoramos os seus ardis. São os ardis do inimigo, são as artimanhas do diabo. Então, Ezequias nos dá uma grande lição aí. Ele foi orar a Deus. Quer dizer, na hora da dificuldade, se você ficar no raciocínio humano, se você ficar na intimidação, se você ficar no arrependimento pelo abandono das coisas erradas, você só sobra. Não tem como. Né? Você querer dialogar com o diabo, querer vencer o diabo pela persuasão, pelo argumento, você não vence. Tá? Apocalipse 12, 9. O diabo engana todo mundo. Tá lá. Não é a arma é confiar em Deus. Buscar a presença de Deus. Foi isso que Ezequias fez.
E Deus mandou o profeta avisar para ele Que daria vitória. que daria a vitória. E de fato Deus deu a vitória. Uma grande vitória, não é? Esse era o terceiro Foi ponto. tão grande a vitória que o Senaqueribe, quando chegou à terra dele, né? Que ele não foi morto. Ele voltou para Nínive, correu para Nínive. Ele correu para Nínive, ele correu para a capital e chegando lá ele foi morto. É, pelo próprio. São os filhos dele, não? Não, o filho ficou no lugar dele, né? É. Mas foram dois. Não, parece que 2 filhos dele que mataram mesmo. Né? Exatamente. 2 filhos dele mataram. Tá lá em Reis, né? Segundo 1936. É. 1936, né? Então, sendo aquele rei da Síria partiu, foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seus deuses Adrameleque e Sarezer, seus filhos o feriram à espada. Porém, eles escaparam para a terra de Arará e Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Ele acabou sendo morto. Quer dizer, ele fugiu para Nínive, escapou do anjo, mas não escapou do céu. Ele afrontou a Deus. Afrontou a Deus e Foi eliminado. foi exterminado. Né? É isso que. A vitória de Ezequias foi tanto que os assírios nunca mais chegaram às portas de Jerusalém, de Judá, né? Nunca mais. Então, foi o começo do fim do Império Tanto que Assírio. em seguida vai se levantar. Já está se levantando. Aliás, Babilônia, né? O país da Babilônia, parece. Isso. E aí então? Então Aí faz essa nós já- grande vitória dele. Vamos prosseguir. A gente vai entrar na parte final da vida de Ezequias. Que nós falamos então da restauração do louvor, do culto, da reforma, da luta, agora com Senaqueribe, e entramos no epílogo. Não, ainda tem a doença. Tem a doença. É a doença. Ela vai entrar na parte final. Não, o epílogo que eu falei depois é aquele negócio do rei da Babilônia. Ah, sim, É, sim. exato. É verdade. Que é o erro de ser Ezequias. Porque todo homem tem um erro, né? Até agora Ezequias não errou em Que ele vai nada. mostrar as exato, coisas lá que o Que Isaías. eu chamei do epílogo. Já que o senhor falou que todo homem tem erro, o caso do José do Egito, qual é o erro dele ter provocado ciúmes? Exato, Não? não foi muito sábio. Ah, tá. Daniel também é difícil de achar, né? É? Qual que é? O Daniel é difícil, mas ele teve também um fraquejar aí, que eu considero aí um fraquejar de Daniel, quando ele aceitou que Nabucodonosor se prostrou diante dele, Ah. né? Nabucodonosor Prostrou diante dele. né? Então voltando, Ezequias vai ficar doente aqui a partir do 2 Reis 20 e 2 Crônicas 32, versículo 24. Certo? Devido a tantas vitórias e êxitos que ele teve, ele diz que se exaltou, ele foi exaltado, né, Ezequias. E aí no versículo 24 de 2 Crônicas 32 diz que ele ficou doente. O E teve primeiro ponto aí da exaltação de Ezequias é o seguinte: ele se inchou um pouco, certo? E nesse inchaço, vejam bem que teve uma grande falha de Ezequias, que não está explícita. E a gente fica sabendo depois da doença. Porque com a doença, Deus deu 15 anos de vida a sim. Ezequias. Ele até então não tinha um herdeiro. Porque muitos falam essa questão, que Ezequias ficou doente, chorou, Deus deu 15 anos. E interpretam mal nessa questão foi 15 anos, mas não sabe por quê, né? Não foi só porque ele orou e que era necessário. Havia a promessa davídica de que não faltaria varão na família real, né? Em Jerusalém. Ele não tinha filho. Eu fui pesquisar onde. Eu já tinha aprendido com o senhor a respeito que Deus deu 15 anos a mais para ele poder ter filho e então continuar a linhagem, não é a linhagem, É a linhagem. a dinastia. Aí eu só achei em José a resposta, que é isso aí mesmo, né? José fala, posso ler aqui o texto de José? Pode ler. Quer dizer, Ezequias estava muito preocupado em purificar o templo, mas não tinha preocupado em formar uma família.
E ele, como descendente de Davi, como um rei piedoso, sabia que a descendência era do Salvador, do Messias, tinha sido negligente na parte familiar. Ele não tinha tido um filho. E vocês sabem que o rei, a primeira obrigação de um rei é ter um filho. Vocês viram agora. A primeira coisa que o príncipe William fez foi arrumar um filho. Porque essa é a função primeira do rei. Que é a continuidade. Né? E muitos obreiros hoje não se preocupam com isso. A gente teve uma palavra lá no estudo da escola bíblica, que é a falta de preocupação com o futuro, com a formação do sucessor. Né? Esse é um grave problema que nós temos aí. E Deus não se agrada, tanto que deixou o Ezequias doente de morte. E a confirmação é a idade de Manassés assumiu com 12. Quer dizer, mesmo assim, demorou 3 anos ainda para ter um filho. 2 anos. 2 e um pouquinho. 2 e um pouquinho, porque tem uns 9 meses. Tá certo. Aqui no História dos Hebreus, eu estou com a versão... Em um livro só, que é a única que existe, que a minha aqui é pré-histórica. Livro 10º, eu não lembro como se eu falar a referência, mas é a Antiguidades Judaicas. Isso, livro 10º, capítulo 3. Certo? Está escrito assim, ó. No segundo parágrafo desse capítulo, está escrito assim: algum tempo depois, Ezequias ficou tão doente que os médicos e todos os seus familiares perderam as esperanças de que se salvasse. Mas não era isso o que lhe causava o maior sofrimento. Sua grande dor era que, não tendo filhos, a sua descendência terminaria com ele, e o trono passaria a outra família. O que, claro, não era possível, porque frustraria os planos de Deus, né? Nessa aflição, ele rogou a Deus que prolongasse os seus dias até que gerasse um filho. Deus, vendo em seu coração que era verdadeiramente por esse motivo que ele fazia tal pedido, e não para gozar por mais tempo das delícias inerentes à vida dos reis, mandou o profeta Isaías dizer-lhe que ele ficaria curado dentro de 3 dias. Viveria ainda 15 anos e teria filhos. Exatamente, Né? é Então, isso mesmo. Então José confirma a questão do filho. Do filho, exatamente. Esse é o motivo da doença do Ezequias. Não é? Porque é uma doença que eu vou até dizer aqui que é uma doença mandada por Deus. Para que ele se lembrasse. E é interessante que no texto, ele não é explícito aqui, mas é assim, ó. Ah, Senhor, ser servido de te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito. 2 Reis 20:2. E com o coração perfeito, e vis o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Mas quando ele fala assim, lembra que eu te servi, né? Ele recorreu ao currículo. Né? Ele recorreu ao currículo. Exatamente. Mas aí ele lembrou, quer dizer, lembra que eu fiz isso e agora eu estou me lembrando que eu não fiz o que eu deveria fazer. Era filho. No caso, Deus permitiu a doença. A doença seria um espírito maligno, quer dizer, Deus permitiu que Não, eu acho que Deus deu, aí nesse caso, Deus deu a doença, tanto que Deus deu o remédio. É por isso que nós falamos que ele fere e cura. Exatamente. Então, os médicos, aqui o José fala que os médicos, os familiares perderam as esperanças. Perderam as esperanças. E o profeta ainda veio e disse, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Aí ele viu que não tinha saída, ele não tinha filho. Agora, por causa do Jó, aquela doença foi Deus que permitiu que o diabo colocasse. Aí é diferente. Então, quer dizer, existe a doença espírito de enfermidade ou é doença mesmo? Porque tem pessoa que fala espírito de enfermidade. Não, existe o espírito. Existe de enfermidade. Aquela mulher, lembra aquela mulher? Aquela lá, ele expulsou o demônio e disse que aquele espírito é que provocava aquilo. Então, olha, interessante. Entendeu? Gostei. Certo? Então, e aí Deus dá a cura. Ele vai ter o... outra coisa interessante é que Ezequias orou deitado, voltado para a parede, o que não é verdade, portanto que Deus só quer que a gente ore de joelho, como certas pessoas dizem por aí. Não é? Ainda isso? Existe essa ideia? A congregação. A congregação cristã só se ora de joelho, não pode orar em outra posição. O que não tem cabimento, porque aqui eu tenho um exemplo de uma oração que foi ouvida a relâmpago, ainda Deus mudando a palavra que ele tinha mandado falar, a pessoa deitada. Até porque ele não tinha outra condição para orar. Não tinha outra condição para orar. Não é? E ele, mesmo deitado, ele
demonstrou uma posição de humilhação, porque ele virou o rosto para a parede e chorou muitíssimo, né? Então mostrou o arrependimento. E Deus então deu o remédio, né? Foi ele que pôs a doença, então ele sabia como que curar. Aí mandou lá a receita, não é? E aí também tomar cuidado, porque tem uns benzedeiros por aí e que dá a base aqui. Não! O profeta Isaías deu lá deu um remédio lá para fazer. Pasta de figo, não é? Né? A pasta de figo e tal. Então, Deus está me revelando. Tome cuidado, porque o profeta aqui, primeiro, uma coisa episódica, você não pode fazer doutrina. E segundo, como foi Deus que pôs a doença, é Deus que disse como é que ele ia tirar. Mas por que Deus não tirou instantaneamente? Porque Deus não quis tirar instantaneamente. E é interessante que demorou 3 dias para ele ser curado, né? Acho que era também os 3 anos que ele ia demorar para ter o filho. Porque ele não aprendeu instantaneamente. Por isso que Ele não aprendeu exatamente. E ó, ele tinha que recuperar o vigor, né? Exato. Tempo de reflexão. Exato. Então, Agora, isso demonstra o problema de você ter uma pessoa dedicada à obra de Deus, mas que não cuida da família. Ezequias é um exemplo disso. Né? Não se pode ficar negligente com a família. Isso gera doença na pessoa. O Hernandes tem um texto que eu achei interessante, que ele fala assim que nenhum sucesso justifica o fracasso da família. Exato. E aí tá aí. E se ele não vai morrer, se ele não fica sabendo que vai morrer pela parte de Deus, ele teria posto a nossa salvação em risco. pois é, porque Jesus vem de lá. Né? Exatamente. Você vê como Então, quer dizer, a doença, que a gente não quer a doença, né? Mas a doença serviu para... Serviu para a nossa salvação. E tudo dá graça. E tudo serviu para a nossa salvação. Aí Ezequias acordou e teve Agora vai ter a visita. Agora vem o epílogo. O epílogo. Rapidamente, porque você está com o horário. Bom, o epílogo está em Reis, né? Reis, segundo Reis. Segundo Reis 20. Até foi o único estudo que eu perdi o nome do ministério. Eu me atrasei lá. E teve agora no último dia. Agora teve o pastor. Você fez segunda-feira ou não? Foi segunda. Aquele primeiro pastor da tarde, você estava? Estava. Que eu não sei o nome dele, eu não peguei o nome dele. Eu de Nova Lima. Fiquei sabendo depois que ele era de Nova Lima. Ele falou sobre isso aqui. A partir do versículo 12, segundo Reis 20, o escritor vai dizer que vem uma embaixada da Babilônia, vai visitar Ezequias, e Ezequias, sem pensar, mostra tudo, abre todas as Agora, veja o ardil do inimigo. Deus pôs essa doença, curou, o Ezequias não fez o que o inimigo queria, porque o Ezequias teve um filho, não era o que ele queria, aí ele manda o rei de Babilônia para fazer uma visita porque ele estava doente. É o ardil, a insistência. É insistência, exatamente. Agora ele abordou de outra maneira. De outra maneira. Que é outro ardil, daria para colocar... O quarto ardil do inimigo é a insistência. A insistência, né? Porque, de fato, é assim, né? Com Jesus mesmo. Ele tentou tirar Jesus da cruz várias vezes, né? Lá na tentação, né? Depois com Pedro, depois lá na cruz, desce daí, beleza. O inimigo... Como dizia o saudoso pastor Severino Pedro, o inimigo insiste, persiste e não desiste. Por isso o crente também tem que persistir, insistir e não desistir. Insiste, persiste insiste e não desiste. Não desiste. O quarto ardil, o primeiro e o segundo daria para falar? Qual o primeiro? Aqueles 3 lá que ele falou. Anterior? E o quarto seria... É insistência. Tá depois, né? E aí, só que agora não vem o rei com o exército. Vem o rei com a embaixada. Agora vem... Com presente. Então, é outra forma, né? Se lá ele queria assustar, aqui ele seduz. Ele seduz, né? exatamente. O pastor Hernandes Lopes ensina aqui, ou o diabo vem como leão, ou ele vem como... a serpente. É isso, é basicamente isso. E aí, não vigiando, não estando... Qual é o problema? O problema está no versículo 13. E Ezequias lhe deu ouvidos. Esse é o problema. Igual a Eva, né? Igual a Eva, né? exatamente. E Adão também.
Porque lá, depois Deus repreendeu e fala, por que tu deste ouvido a tua mulher? Exatamente. Tá certo? E aí ele mostra as coisas que tem, os bens, e o profeta Isaías vai censurá-lo, dizendo que tudo que ele tinha mostrado para o rei da Babilônia seria depois levado. Lá no versículo 17, diz o profeta Isaías, né? Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa e o que entesouraram teus pais até o dia de hoje será levado à Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. No capítulo 32 e versículo 31 de 2 Crônicas está escrito assim: contudo, no negócio dos embaixadores dos príncipes de Babilônia, que foram enviados a ele, e perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo, para saber tudo o que havia no seu coração. Quer dizer, ele foi posto à prova por Deus e falhou. Né? Não, porque o que havia no coração de Ezequias? Soberba. Como a contagem de Davi, né? Exatamente, como a contagem não conta, a numeração do povo, né? Esse que é o problema. Quer dizer, Deus o desamparou. Né? E a mensagem desse pastor de Nova Lima foi essa. Né? Você estava lá, você viu. Ele falou assim: Deus às vezes nos desampara para saber o que está no nosso coração. Mas é um desamparo para o nosso bem. Né? Para o nosso bem. Porque aí se revela o que há no nosso coração para a gente poder se arrumar. Né? E Ezequias, o que tinha? Tinha um egoísmo. Tanto é que mesmo depois que o profeta chega para ele, e o profeta foi repreendê-lo. Quem que veio aí? Ah, foi o rei de Babilônia. Tá? E o que você mostrou? Mostrei tudo. Aí ele disse: então, como você mostrou tudo, tudo isso vai ser... E qual foi a reação de Ezequias? Devia ser rasgar os seus vestidos. Não, ele fez: que bom, não vai ser nos meus dias. Egoísmo. Não vai ser nos meus dias. Né? O egoísmo de quem é próprio da soberba. Né? Essa foi a falha de Ezequias. Mas aqui fala que Deus tentou. Tiago fala assim, ó, Deus a ninguém teve. Não, mas é uma prova, né? É uma prova. Mas só para vocês. Se alguém falar, tá vendo a Bíblia aí? Isso, exato. Se contradizendo. Tá vendo? Mas é então, para prová-lo, né? Exato. Quer dizer, Ezequias termina o seu reinado, ele foi salvo, ele fez o que era reto, mas termina numa situação ruim, né? Quer dizer, um pouco envaidecido. E isso influenciou a educação do seu filho. Infelizmente é isso. Só essa parte. Essa parte influenciou, porque é a última imagem que o filho teve do pai. Até porque ele era novo, né? Exato. Então, essa é a última imagem. E isso aí vai ser catastrófico, como nós vamos ver na próxima. Ezequias, um excelente rei. Um rei que fez o que era bom, o que era reto, o que era verdadeiro. Mas um rei que nos ensina que a vida espiritual é cotidiana, é de cada dia. Um rei que nos ensina que nós não devemos dar confiança para o inimigo quando ele nos ataca. Mas um rei que nos ensina que nós também não devemos dar confiança para o inimigo quando ele nos lisonjeia. Foi essa a falha de Ezequias. Ele fraquejou no elogio. Tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Jesus, que nós sejamos como Ezequias, fazendo o que é bom, reto e verdadeiro, mas que jamais nos deixemos levar pelas suas lisonjas. Em nome de Jesus. Amém. Agora, já que